Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Pelizek, eu sou advogado previdenciário há alguns anos e nessa caminhada a gente sempre se depara com leis, com mudanças, especialmente no direito previdenciário, que é uma área que sofre muito com mudanças legislativas, mudanças políticas, mudanças econômicas, então sempre é um pouquinho confuso isso e tenho falado aqui na internet sobre a prática previdenciária, sobre requerimentos, leis. E hoje eu trouxe um tema que vem me incomodando aqui, já é uma coisa que há alguns anos tem me trazido um questionamento. Ainda não tive uma oportunidade concreta de encontrar um caso como esse, mas fica aí o aviso, a teoria para os colegas sobre esse tema que eu vou tratar hoje, especificamente sobre a pensão por morte, sobre a mini-reforma de 2015, aquela mini-reforma que todo mundo conhece como a mudança que trouxe o fim da vitaliciedade, na maioria dos casos, para a pensão por morte, para o pensionista no caso, e estabeleceu aquela faixa etária de recebimento de benefícios conforme a idade do beneficiário. Mas se você for uma pessoa também que teve esse benefício negado nessa época, em razão desses critérios novos, ou teve um benefício curto ali de 4 meses, também pode ser interessante para você. Então o que eu venho falando desde que saiu essa lei é uma forma de a gente questionar essas mudanças legislativas, especialmente mudanças abruptas na legislação, que tratam sobre carência, sobre a qualidade de segurado, sobre o pagamento de parcelas e especialmente regras que trazem aí uma mudança temporal no direito. Então como conciliar essa mudança temporal no direito com a pensão por morte, que é um benefício não programável, um benefício que protege o risco social e não tem como prever, não tem nenhuma forma de prever esse evento fatídico que traz, na verdade, uma reforma até, uma catástrofe na família que leva ela até a se reformar, a se reconstruir, e é um momento de maior dificuldade para a família. Então o que a gente teve? Vamos começar aqui a falar o que teve na lei, especificamente, estou com aqui o meu rascunho, a lei 13.135 de 2015. O que ela instituiu? Ela instituiu para o cônjuge uma necessidade, na verdade, no meu entender, foi uma necessidade de carência, que antes não existia na legislação da pensão por morte. Então é uma inovação inédita. Então é uma carência de 18 contribuições para a pessoa que faleceu e uma carência também no relacionamento com o cônjuge, então que é de 2 anos, isso para a união estável e para o casamento. Então esses foram 2 critérios que foram criados pela lei e ela foi uma lei, vamos dizer assim, sacana mesmo, não foi uma lei legal, porque ela não estabelece que isso é uma carência, ela só estabelece que o benefício ele é reduzido para 4 meses, e como a gente sabe, 4 meses é um tempo muito curto, é um tempo de um benefício previdenciário, por exemplo, de seguro-desemprego, que ocorre numa situação corriqueira, não é uma situação tão grave quanto o falecimento de um familiar. Então eu entendo que sim, essa é uma instituição de carência, porque 4 meses a gente não pode nem considerar como uma pensão por morte propriamente dita no Instituto Previdenciário que ela protege. Então, no meu entender, essa lei instituiu essa carência de 18 meses e 2 anos de união estável ou casamento. E também, já aproveitando esse tempo, não fala a lei que pode ser combinado, mas pode sim ser perfeitamente combinado. Eu até coloquei no material, que eu estou com ele aqui, a possibilidade de combinar os 2 períodos. Então a pessoa vai lá no INSS com uma certidão de casamento menos de 2 anos, com certeza o INSS vai dar um benefício provisório de 4 meses. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, a possibilidade de unir esses períodos e, em sequência, falar sobre esses 2 critérios que a lei criou. Porque nesse meio tempo da lei, da promulgação da lei e da validade dessas normas, com certeza ocorreram óbitos de pessoas que não tinham esses requisitos. Porém, eles já tinham cumprido os requisitos na lei antiga. Então como que a gente vai conciliar isso se a lei não tem uma norma de transição, se ela não fala sobre isso? E impera na pensão por morte a regra do tempus regit actum. Então a lei da pensão por morte ela continua valendo.
Então, se a gente trabalhar com um benefício antigo, um benefício, um óbito que ocorreu ali na década de 80, 90, a gente vai trabalhar com aquela legislação. E a pensão por morte também. Mas como que funciona então quando a pessoa falece depois dessa lei nova que institui prazos específicos para concessão do benefício, esses prazos de carência? Então, no meu entender, tem que existir um meio termo para isso. A gente não pode levar a ferro e fogo essa nova lei e exigir que a pessoa tenha cumprido todos os requisitos, especialmente nesse caso que eu vou dar o exemplo agora. Então a pessoa está lá trabalhando, ela já cumpriu os requisitos da lei antiga, ela já contribuiu, vamos colocar que seja 5 contribuições, ela já está amparada pelo seguro da pensão por morte, vamos tratar isso como um seguro, tá? Então ela já está amparada, ela já cumpriu a carência, ela já está em união estável ou já está casada, então todos os requisitos foram cumpridos para que a família dela esteja protegida. Então ela tem o direito à proteção social. Então esse é o foco de tudo, é isso. A proteção social está garantida nesse momento ou não? Nesse caso, no meu exemplo, a proteção social sim, está garantida. Então essa pessoa faz jus a essa proteção social. Então o que eu digo, ela tem o direito adquirido à proteção social. Nós não podemos falar direito adquirido simplesmente, até porque o óbito não ocorreu, certo? Mas o direito à proteção social sim. E não pode uma norma posterior vir ingressar no mundo jurídico e tirar dessa pessoa um direito subjetivo à proteção social. Especialmente para aquelas, na verdade, exclusivamente para aquelas que já tinham cumprido todos os requisitos. Então, cumpriu a carência da pensão por morte, que antes não existia, cumpriu 1 mês de benefício, cumpriu, casou ou está em união estável, tem direito à proteção social. Então a norma ela só vem a ter reflexos jurídicos para aquelas pessoas que não cumpriram os requisitos. Por exemplo, está desempregada e está casada, então ele não tem um dos requisitos, não está amparado pela Previdência, claro que respeitando as regras normais da Previdência, qualidade de segurado, período de graça, etc. Então ela pode estar desamparada nesse momento. Aí sim a lei vai se aplicar, ela vai ter que cumprir as 18 contribuições e o período de casamento de 2 anos, que no caso ele já teria. Ou então ao contrário, é uma pessoa que está já trabalhando há um bom tempo, mas ela veio a casar depois da lei. Então aí sim, ela não tinha já a proteção social e ela tem consciência legislativamente falando de que ela teria que cumprir os 2 anos de união estável ou casamento. Então, pessoal, essas são as considerações que eu queria deixar para vocês. É um questionamento que eu trago sobre essa lei. A lei eu entendo que é válida, é constitucional, ainda temos alguns questionamentos sobre isso, porém eu entendo que ela tem que sofrer uma mitigação aí do seu aspecto temporal, garantindo às pessoas que antes da sua promulgação tinham direito, ou seja, elas tinham direito à proteção social, e essa proteção social não pode ser excluída. Em resumo, é isso. E também isso é aplicável aos casos de auxílio-doença, em que a pessoa tinha carência, por exemplo, aquela questão de reaquisição da qualidade de segurado, requisição do período de carência. Então ela vai lá, ela perdeu o período de carência, ela contribuiu lá aos 4 meses ou 6 meses. Então a gente teve essas mudanças, muitas mudanças legislativas em sequência, mas no meu entender também é aplicável a mesma situação. Se ele tinha proteção social, já teria direito adquirido a essa proteção social, mesmo que venha uma lei instituir um requisito, especialmente requisitos temporais posteriores. Beleza, pessoal? Esse é o questionamento que eu deixo. Espero ter contribuído para a formação mais teórica desse assunto. Se você tiver algum caso, gostaria de compartilhar, coloca aqui para nós, vamos discutir um pouco. E se você sofreu também com essa situação, especialmente ali 2015, 2016, houve alguma coisa na família, alguma questão que não tinha ainda cumprido esses requisitos e sofreu com essa nova lei, recebendo 4 meses ou não recebendo benefício, fique atento, porque pode existir uma discussão para esse direito. Beleza, pessoal? Fico à disposição aqui pelo WhatsApp, pelo meu Instagram. Pode entrar em contato que será um prazer em conversar com vocês. Valeu, um abraço!